Olá, gente que segue o nosso canal. Um forte abraço. Que Deus abençoe a cada um de vocês com muitas bênçãos dos céus. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Eu não sei que hora vai estar vendo esse vídeo, mas esse vídeo é muito importante e eu peço a você que não saia desse vídeo, não perca nem sequer um segundo, porque é de grande importância. Nós estamos falando do caso Bacabal. As crianças desaparecidas, né? Ali em Bacabal, a Agda e também o Michael. E nos últimos dias nós temos visto uma repercussão, né, muito grande também. Já depois de 3 meses, a gente viu, né, que a Clarice ela se levantou e foi até a delegacia e não foi atendida na delegacia. O que a gente sabe é que a Clarice estava revoltada em relação a um certo desprezo, abandono, e eu acredito que ouvindo aquilo que a gente sempre fala aqui no nosso canal e outros amigos também, pedindo para que ela se levantasse e fosse até lá. Bom, foi o que aconteceu. A Clarice foi até a delegacia, porém, como você e todos nós estamos sabendo, que a Clarice não foi atendida pela delegada Ariana naquele dia. Segundo a informação que a própria Clarice nos trouxe na entrevista que ela deu ali para o Romarinho Bacabal e para os outros demais que ali estavam, é que disseram a ela que fosse no dia seguinte. O que acontece é o seguinte: dia seguinte, a Clarice não se manifestou nas redes sociais, não se manifestou, né, aos repórteres, enfim, tudo ficou em silêncio, tudo ficou calado e quieto. E a gente fica aqui sem saber o que verdadeiramente aconteceu. A Clarice realmente foi na delegacia no dia seguinte, quando ela foi orientada a estar lá? Se ela foi, teria sido atendida nesse dia? Mas a Clarice ela fica calada, ela fica em silêncio. E isso impede de que a gente possa estar ajudando. Mas como nós temos lá o Romarinho Bacabal, que sempre está por perto, sempre está dando aquele apoio, insistindo, cobrando, porque se é uma coisa que o Romarinho sabe fazer, é cobrar das autoridades. Isso a gente, né, tem que ser realista e dizer que o Romarinho ele não perde tempo mesmo, ele vai para cima. Agora, o que acontece é o seguinte: segundo a informação que nós vamos estarmos assistindo daqui a pouco, enquanto você está aí, fica, porque nós vamos colocar a entrevista que o Romarinho ele fez lá com o secretário, né, subsecretário de segurança, que é o doutor Anderson, né? Anderson Martins. Pois é. E aí o Anderson Martins revelou tudo o que aconteceu. Segundo o que eu pude entender que o Anderson ele falou, o doutor Anderson falou, foi o seguinte: o que eu pude entender é que realmente a Clarice foi no dia seguinte em que foi orientada a chegar lá e que teria sido atendida. E que essas informações não foram repassadas, que a Clarice não repassou para ninguém. Fica difícil de a gente trazer aqui, né, informações ou até mesmo ajudar a Clarice, porque ela fica em silêncio, achando que isso vai favorecer a ela, mas eu acredito que não. Tem coisas que tem que ficar em silêncio? Tem, porque nessa entrevista você vai ver que o doutor Anderson, ele fala algo para o Romarinho fala logo, diz, isso aqui tem coisas que a gente não vai poder falar. É óbvio que a gente sabe que tem coisas que não vai poder falar. Mas, Clarice, você precisa chegar nas redes sociais, você precisa chegar em um canal de youtuber, alguém que está dando a cobertura, e você falou, ó, gente, olha, só para atualizar vocês, eu fui à delegacia, dessa vez eu fui atendida, muito bem atendida, me repassaram algumas coisas, eu não posso passar, é sigilo, mas, por enquanto, mantenha a tranquilidade, porque está tudo sob controle. Mas não, isso não chega até o nosso conhecimento. Então, nós vamos para cima, nós cobra, nós faz e desfaz, e aí a gente fica sem resposta. Mas o doutor Edson Martins disse ao Romarinho Bacabal que muitas coisas estão andando, que a polícia não parou, que as investigações não pararam, e que eles estão em cima, sim. Tem coisas que não pode falar porque é sigilo, mas observe uma coisa.
haja quem venha perguntar e dizer o seguinte: será que estão mesmo? Ou apenas estão falando isso para que a Clarice se contente lá no seu lugar e fique quieta, e depois eles dão um baixa, nesse caso, sem nenhum resultado positivo? Não, nós não sabemos afirmar isso, mas o que nós podemos dizer aqui é que a entrevista, né, que o Romarinho fez, eu quero aqui parabenizar o Romarinho, uma entrevista muito bem conduzida, como sempre o Romarinho, né, marcando a presença e trazendo essas informações que o subsecretário, o doutor Anderson Martins, ele trouxe para a gente aqui ficar atualizado. Ele disse que vai ter que ouvir o Cauã novamente. Ele disse que está apurando a questão do homem que teria tirado a roupa do Cauã. Ele disse que estão apurando e já ouviram o pescador que disse que tinha realmente visto uma pessoa conduzindo as crianças atravessando o rio. Ele já ouviu esse pescador. Ele disse que já ouviu outras pessoas e tem coisas que não podem falar porque estão em sigilo. Mas, gente, sigilo é uma coisa. Eu quero aqui só frisar algo que eu acho interessante. Eu acho muito bem, né, e certo que muitas coisas sejam mantidas em sigilos. Mas, por favor, atualize a população, atualize a todos nós que estamos aqui. O que custa chegar lá e dizer, gente, olha, o caso das crianças não está abandonado como muitos estão pensando. O caso das crianças está em andamento. A gente não está falando por sigilo e tudo, mas não se preocupe que o caso está sendo investigado. Mas fica todo mundo lá em silêncio, não fala nada. A gente aqui desce a madeira, porque não estamos sabendo de nada, né? Então, nem venha cobrar da gente que a gente, às vezes, fala alguma coisa aqui, porque a gente precisa estar sendo atualizado. E se nós não tivermos atualizado, dá esse caso por esquecimento, perde as forças. Mas aí está o doutor Edson, né? Edson Martins, doutor Edson Martins, trazendo aí as atualizações. Mas por que trazendo essas atualizações? Porque o Romarinho Bacabal, a pedra no sapato de muita gente, está lá, tá certo? Está lá cobrando, está lá no pé, perguntando: ô camarada, viu? Você realmente é uma pedra no sapato mesmo para incomodar, tá certo? Tenho o meu respeito e tiro o meu chapéu para você. Romarinho Bacabal é o nome dessa fera aí, viu? Estamos vendo aí e ouvindo o que realmente o Romarinho trouxe de informação para a gente na entrevista feita lá com o doutor Edson Martins, o subsecretário de Segurança ali em Bacabal. Olha só, o canal Repórter Romarinho Bacabal vai conversar aqui agora com o subsecretário de Segurança Pública do Estado do Maranhão, o delegado Ederson Martins, que assumiu agora essa pasta e tem aí uma vasta experiência, né, e de muito trabalho, a gente que já acompanhou o trabalho dele como delegado regional em Santa Inês, e nós vamos conversar com o Dr. Ederson para falar a respeito do caso das crianças, que já se passaram 3 meses, e como andam as investigações. Conversando com ele aqui agora há pouco em off, algumas informações não vamos poder revelar, mas a Polícia Civil nunca parou. Essas já é as informações que eu já tenho atualizado. Delegado, estamos aqui no nosso Instagram, no nosso canal Repórter Romarinho Bacabal. Quero aqui agradecer a sua participação. Como andam as investigações do caso dessas crianças desaparecidas aqui na comunidade de Bacabal? Eu que agradeço, Amaro, o espaço. E como você falou, né, as investigações nunca cessaram. Desde o início do desaparecimento, as investigações começaram. No início tinha um grande aparato que era voltado para as buscas em meio da mata. Posteriormente, as buscas diminuíram e foram agora só pontuais, direcionadas aí pela investigação. Caso haja alguma necessidade, são acionados o Corpo de Bombeiro, COSAR, para fazer essas buscas. Mas as investigações ficaram agora ordinariamente como prioridade, né? Então, as informações que chegam, como você falou, são devidamente checadas e, infelizmente, a gente não pode repassar, até para não atrapalhar as investigações. A gente sabe que no início a gente teve muita informação truncada, que inclusive prejudicou. Agora não são investigações, são informações pontuais que têm chegado e a gente tem checado todas as informações que chegam, dando continuidade aí nas investigações. Delegado, essas crianças, a polícia trabalha na linha de investigação que estão mortas ou estão vivas?
Romarinho, toda a informação que chega, a gente checa, né? Então a gente não pode descartar nada, né? A gente trabalha então com todas as hipóteses, então tudo que chega a gente tem checado. E em relação a que o Cauã teria relatado para mãe, né, das crianças desaparecidas da Clarice, essa informação chegou já ao conhecimento de vocês, que um homem teria tirado a roupa dele? Sim, chegou essa informação, inclusive está sendo checada, ela já foi inclusive ouvida formalmente e outras pessoas da comunidade, né? A gente está preparando para fazer uma nova oitiva do Cauã, né? Para ver se essas informações são reais, né? Se ele realmente repassou essas informações ou se tentaram tirar de alguma forma dele e ele poderia ter montado essa história. Então isso aí a gente está checando sim, está sendo trabalhado. Como eu falei, tudo que chega relacionado a essas crianças, a gente tem checado. A gente tem 3 equipes em investigação, estão fazendo revezamento, cada semana tem uma equipe. Tem uma linha que surge, as equipes vão coletando, vão verificando a veracidade, vão juntando aos autos, então a gente não tem descartado nada. E a Clarice, a gente viu uma declaração dela que ela estava se sentindo assim, um pouco abandonada. A gente já fez um canal direto com ela. Ela vai ter agora o canal direto com os delegados, não é só uma, não é só a Ariana, porque a Ariana também trabalha aqui no 2º Distrito e tem... É isso que eu quero frisar aqui. Ele disse que agora a Clarice tem um canal direto não só com a doutora Ariana, mas com todos os delegados. Isso me chamou muita atenção. Ou seja, isso dá a entender que a Clarice hoje, depois daquela entrevista, por isso, Clarice, que eu falei para você, o quanto é importante você se levantar, o quanto é importante você agir, o quanto é importante você manifestar a sua indignação e cobrar das autoridades que têm o direito de trazermos a resposta, não só para você, quanto para nós. Então, no seu levantar, houve uma repercussão, todo mundo se movimentou também, todo mundo se levantou, todo mundo lhe ajudou, e hoje, segundo o doutor Edson Martins, você tem agora uma assistência em que você tem acesso direto a, não tão somente a doutora Ariana, mas a todos os delegados. Agora, isso resta nós também sabermos da sua parte se isso procede. Se isso que o delegado está falando, se realmente procede, se é dessa forma mesmo ou se é diferente. Então, o que acontece é o seguinte, Clarice, não é porque você foi lá, escute, é um conselho meu, para que o caso dos seus filhos não vá para o esquecimento. Isso é um conselho meu, para que o caso dos seus filhos não vá para o esquecimento. Não é porque você foi lá e, me parece, segundo o doutor Edson, você foi atendida e que você está tendo uma assistência agora, uma ligação direta com todos os delegados, que você vai ficar calada, de forma alguma. Você tem que nos trazer alguma coisa para que o caso não vá para o esquecimento. Porque se fica calado em você, fica calado com os delegados, esse caso vai para o mar do esquecimento e vão colocar uma placa lá dizendo que é proibido pescar ou proibido até mesmo falar do assunto. Então, glória a Deus que tudo aconteceu, que você foi, que eles lhe atenderam, que lhe deram essa assistência, lhe passaram alguma informação que você provavelmente tem que ficar calada, mas uma coisa que você não pode ficar calada é de nos atualizar em relação ao caso, porque se você ficar calada, em silêncio, e as autoridades também ficar em silêncio, daqui a pouco você quer falar e você está sem voz. E você está sem voz. Então, nos atualize sempre que puder. Está tendo realmente mesmo essa assistência dos delegados, não só da doutora Ariana, mas está tendo de todos os delegados, como ele disse, uma ligação direta. Essas informações que foi dado agora para o doutor Edson Martins, elas são verídicas? A gente precisa saber disso. Porque, caso ao contrário, esqueça que seus filhos vão ter justiça. Caso ao contrário, esqueça, porque se estão falando isso somente para silenciar e daqui a pouco trazer uma notícia dizendo a gente estava trabalhando em silêncio, mas não conseguiu trazer resultado que vocês queriam e vai aí trazer um resultado que seja favorável a eles, qual o resultado que é favorável a eles? É arrumar um culpado aí ou alguma coisa que venha favorecer a eles e não a você e a nós. Então, mantenha a gente informado, porque se realmente tem essa ligação de você com os delegados, você tem a responsabilidade agora
de não falar tudo, que tem coisas que são em sigilo, mas tem a responsabilidade de manter a gente aqui informado para que o seu caso, o caso dos seus filhos, não caia no mar do esquecimento. Vamos ver mais o que é que o doutor Edson Martins falou para o Romarinho Bacabal, que é um excelente repórter, ao qual eu tiro o chapéu. Vamos lá? Vamos. Outros casos para ela investigar, então tem esse canal direto agora com todos os delegados, bem como com a Secretaria de Segurança, para dar para ela total apoio e respaldo. A polícia tem assim, alguma definição para que possa dar assim, já alguma resposta por conta que surgiu a informação de um pescador. Como é que está o andamento dessas investigações que um pescador teria visualizado, um casal atravessando essas crianças? Isso aí já foi, né? Já foi checado, já foi devidamente checado, todos foram ouvidos, inclusive eu participei dessa diligência, né? E essa informação, ela a priori foi descartada. O pescador foi ouvido? Foi ouvido. Foi localizado. O que ele chegou a falar na sua narrativa em depoimento? Na realidade, Romário, eu não vou poder adiantar assim o que realmente ele falou, detalhes da investigação, como eu falei, é uma investigação sigilosa, mas eles todos que foram citados foram devidamente ouvidos. Bom, gente, se realmente o pescador foi encontrado, isso já deveria ter passado para a gente, é óbvio, mas ele disse que é sigilo. Bom, mas já que o pescador falou algo que o doutor falou aí, doutor Edson, falou que não poderia falar, então tem alguma coisa a ver, sim, uma história com a outra. Veja que o doutor Edson Martins, ele não deixou claro aí que o que foi descartado, né, que não teria sido descartado aquilo que o pescador falou. Ele simplesmente falou que o pescador foi ouvido, que tinha falado algo que não podia falar, que era sigilo. Então, vale a pena insistir, vale a pena pressionar, vale a pena incomodar, porque se nós ficarmos calados, a resposta não vai chegar. Então, gente, forte abraço. Essa é a entrevista do Romarinho. Parabéns, Romarinho, mais uma vez, por estar nos atualizando. Agora eu pergunto, o que seria, né, da Clarice, o que seria da gente, o que seria de muitas pessoas, se não fosse o Romarinho Bacabal ali, botando pressão. Verdadeiramente uma pedra no sapato daqueles que não querem ser incomodados. Então, Romarinho, forte abraço, Deus abençoe, parabéns pelo teu trabalho, estamos juntos e vamos gritar por justiça pelas crianças que estão desaparecidas. Agatha, Isabelle e também o Alan Michael, que também está junto com a sua irmãzinha desaparecida, e a gente espera que em breve tenhamos aí uma resposta que venha favorecer a todos nós, principalmente as crianças e a sua família. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se assim o Criador nos permitir, sem esquecer, gente. Olha só, quero lembrar para vocês aqui, daqui a pouquinho temos aqui uma live ao vivo falando justamente desse assunto ao vivo, né? E vamos discutir mais outras coisas que aqui estamos na pauta sobre o caso das crianças desaparecidas em Bacabal. Também queremos frisar vocês, não esqueçam de estarem aí também lembrando, divulgando e cobrando sobre o caso do menino José Arthur, lá no Pará. É um caso que a gente já está vendo um andamento mais avançado, mas assim mesmo a gente precisa nós estarmos em cima, cobrando, falando, buscando alguma coisa. Porque já tem aí 2 suspeitos presos, mas isso não é o suficiente. Nós queremos mais coisa e eu acredito que vai acontecer, né? Ao longo dos dias, a gente vai ter mais notícia aqui em relação a isso. Sabemos já que eles estão no presídio, mas a polícia está trabalhando nas investigações para trazer o menino, o pequeno José Arthur, de volta para os braços da sua mãe, do seu padrasto, da sua família, e isso é o que a gente mais espera. Mas, enfim, aguardamos com muita ansiedade. Fique daqui a pouquinho, nós estaremos trazendo uma informação, também um relato sobre este caso, e se assim o Criador nos permitir. Também não posso esquecer de dizer a vocês que a gente estaremos fazendo amanhã, a partir das 10 horas da manhã, uma live ao vivo diretamente de Moçambique. Moçambique, na África. A gente vai estar fazendo uma live ao vivo para tentar ajudar aquelas pessoas carentes que ali estão. Eu quero que você deixe aí seu comentário, se você vai gostar, se realmente é louvável
a gente fazer uma live tentando ajudar aquelas crianças carentes que ali estão em Moçambique, na África. Se você é de acordo, deixa aí teu comentário. Um forte abraço. Amanhã, 10 horas da manhã, estaremos fazendo uma live, ou melhor, a partir das 10 horas, uma live junto com o nosso amigo lá, né, de Moçambique, e você é o nosso convidado todo especial. Forte abraço e até lá, se assim o Criador nos permitir.